Imaginação fértil. 1 Crônicas, capítulo 19, tá? 1 Crônicas, capítulo 19. Eu não sei se você é como eu, mas sempre que eu leio o livro de Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas, eu tenho medo daquelas passagens que falam sobre cronologia. E então, eu tenho que ler nomes de dezenas e dezenas de pessoas, né? Nomes difíceis, mas que o Espírito Santo fez questão de registrar nas Escrituras Sagradas. Talvez um dia nós saibamos porquê, né? De tantos nomes. Mas eu faço questão de ler nome por nome, mesmo que logo depois eu não me lembre praticamente de mais nenhum deles. Mas são vários capítulos apenas citando nomes de pessoas. Mas aqui no capítulo 19 de 1ª Crônicas, nós vamos falar sobre uma história muito triste que aconteceu durante o reinado de Davi. E aconteceu depois disto, que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de benevolência com Anum, filho de Naás, porque seu pai usou de benevolência comigo. Por isso Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai. E chegando os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Anum, para o consolarem, disseram os príncipes dos filhos de Amon a Anum: pensas porventura que foi para honrar teu pai aos teus olhos, que Davi te mandou consoladores? Não vieram seus servos a ti, a esquadrinhar e a transtornar e a espiar a terra? Vocês estão percebendo aqui a imaginação fértil? A imaginação fértil dos conselheiros de Anum? Por isso Anum tomou os servos de Davi e raspou-os e cortou-lhes as vestes no meio até a coxa da perna e os despediu. Imaginação fértil. Você já tentou fazer o bem para uma pessoa, mas foi mal interpretado? Acho que todos nós já passamos por isso antes. Então não se preocupe, porque você não foi o primeiro e nem será o último a ser mal interpretado. O rei Davi aqui tentou fazer o bem para um jovem chamado Anum, mas Anum pagou o bem de Davi com o mal. E isso acontece o tempo todo. Pessoas estão nos pagando o bem que fizemos a elas com o mal, e às vezes nós pagamos o bem que pessoas fizeram para nós também com o mal. Na década de 50, 5 missionários batistas foram mal interpretados pelos índios Aucas do Equador, e todos eles foram mortos pelos índios. Um dos índios ofereceu uma bela índia como oferta para um dos missionários. Ofereceu aquela moça como esposa, oferta para um dos missionários. O missionário, por uma questão ética moral, né, norte-americano, cristão, rejeitou aquela oferta. Mas ao rejeitar aquela oferta, foi um ato muito ofensivo. Aquela recusa virou causa de guerra. Os índios pensaram então que os missionários iriam matá-los, e por essa razão decidiram matá-los primeiro. Foi o que aconteceu também aqui com o rei Anum. Ele e os seus conselheiros pensaram que Davi estava ali para atacá-los. Eles duvidaram das boas intenções do rei Davi e, consequentemente, rejeitaram a amizade e a oferta de amor do rei Davi. Meus irmãos, nesta manhã muitas pessoas estão separadas ou estão se separando por causa de uma imaginação fértil. Você sabia que é muito mais fácil duvidar do que acreditar na boa índole das pessoas? Você sabia que nós esperamos sempre o pior das pessoas e jamais o melhor das pessoas, e o diabo sabe disso? É incrível, mas nós somos muito parecidos com as pessoas que julgamos. E geralmente nós julgamos na vida delas pecados que existem nas nossas vidas, ou aqueles pecados dos quais nós mais temos medo de que aconteça em nossas vidas.
Veja Provérbios 23, versículo 7, diz assim: porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Então, quanto mais nós ficamos imaginando coisas a respeito de outras pessoas, é porque nós somos tendenciosos a fazermos o que aquelas pessoas estão fazendo. Eu vou dizer algo chocante, mas sabe por que há muitos pastores e muitos crentes que são ferrenhos, implacáveis contra, digamos, o pecado de avareza na vida das pessoas? Porque no fundo, eles também amam o dinheiro. E aqueles que vivem falando de adultério e de prostituição, é porque no fundo, eles gostariam de ter a mesma oportunidade, mas não têm. A Bíblia diz, e eu concordo, a boca fala do que o coração está cheio. Então, quanto mais nós batemos numa tecla, mais razão nós estamos dando para que pessoas acreditem que nós somos bitolados com aqueles pensamentos. A Bíblia diz, não é o pastor Rômulo, porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Pastor, o senhor precisa pregar mais sobre adultério. Eu não paro para pensar sobre isso. É incrível, mas nós somos assim. Por causa da imaginação fértil de Anum, pessoas inocentes foram humilhadas. Por causa da imaginação fértil de Anum, milhares de vidas, foram ceifadas e reinos foram divididos. E agora, 1 Coríntios 4, 5, o apóstolo Paulo diz: portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Eu sempre digo para vocês, é melhor errar acreditando em pessoas culpadas do que errar duvidando das pessoas inocentes. Um dia a igreja, que somos nós, será chamada para julgar os anjos caídos. Um dia eu e você iremos julgar os demônios. Porém, a igreja nunca foi chamada, e a igreja nunca será chamada para julgar uns aos outros. Deus nunca nos dará este papel, Deus nunca nos dará esta oportunidade de julgarmos uns aos outros. Na verdade, Tiago 4, versículo 11 diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Então vejamos agora em 1 Crônicas 19, o que acontece quando passamos julgamento sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Primeiro, conclusão equivocada. Não vieram seus servos a ti a esquadrinhar e a transtornar e a espiar a terra? Foi a conclusão a que eles chegaram, mas errada. Os conselheiros concluíram que os homens de Davi estavam ali para espiar a terra. E qual foi a base para esta dedução? Porque foi uma dedução. Qual foi a base? Nenhuma. Não havia nenhuma indicação para que eles chegassem a essa conclusão, a não ser a própria maldade do coração deles. Raramente eu julgo as pessoas. Deus é minha testemunha. Mas todas as vezes que julguei, e raramente isso acontece, na maioria das vezes, as minhas conclusões estavam erradas. Acho que é por isso que Deus nunca me chamou para ser juiz. Se eu fizesse direito, acho que eu nunca faria um concurso público para juiz. Por quê? Porque o juiz não pode errar em suas conclusões, e eu vivo errando nas minhas. Tiago 4, 11 também diz: e se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Então a palavra de Deus deixa bem claro, nós somos apenas observadores da lei, mas Jesus Cristo é o único juiz. Quantos estão entendendo isso? Jesus Cristo é o único juiz. Você pega o Velho e o Novo Testamento, e você vai aprender muitas doutrinas, mas a maior parte da Bíblia ensina sobre relacionamento. A maior parte da Bíblia ensina
sobre o nosso relacionamento para com Deus e para com o próximo. É por isso que nesta igreja nós enfatizamos tanto, mas tanto o relacionamento humano. Porque se nós não aprendermos a nos relacionarmos, nós nunca vamos ser a luz do mundo e o sal da terra que Jesus Cristo nos chamou para ser. Amém, irmãos? Relacionamento é tudo. Você nunca vai estar bem com Deus se você não estiver bem com o seu próximo. Então, o que nos leva a conclusões equivocadas? O que me leva a julgar o irmão Lucas e tirar conclusões equivocadas a respeito dele? A primeira causa é desconfiança. Você já bateu os olhos numa pessoa e na hora desconfiou dela? Na hora sentiu que aquela pessoa não é boa coisa? Claro que isso já aconteceu com todos nós aqui. Hanun e seus homens já desconfiavam de Davi há muito tempo, não foi ali naquele momento não. Mas por que desconfiavam? Nós temos que saber o que nos leva a desconfiar das pessoas, e geralmente não são boas razões. Primeira causa, Davi estava vencendo todas as batalhas que travava. A uma pessoa assim nos causa um certo temor, uma certa desconfiança, vai que ele decide batalhar contra nós também. Segunda razão, Davi não conhecia nenhum tipo de derrota política ou militar. Até então, Davi era vitorioso em todas as suas causas. Ele realmente tinha a mão de Deus de sobre a sua vida. E Hanun e os seus conselheiros sabiam disso. Terceira causa, Davi, além de rei, era visto também como profeta pelo povo de Israel. Então ele era um homem de dupla autoridade, a de rei e a de profeta. E finalmente, Davi estava expandindo o seu reino. Israel estava crescendo, Israel estava tomando posse de toda aquela região. Então você pode perceber comigo que uma das razões que nos leva a desconfiar de pessoas é a inveja, é o ciúme, é o despeito. No início do nosso ministério, lá em Goiânia, um pastor veterano, de muitos anos, na igreja, vendo o nosso crescimento numérico, vendo o nosso crescimento espiritual, perguntou se eu não havia baixado os padrões da igreja, pois na opinião dele, uma igreja batista conservadora, tradicional, como a nossa, não poderia estar crescendo naquele ritmo, como a nossa igreja estava crescendo. Ele desconfiou, ele achou que nós estávamos fazendo alguma coisa errada, para que estivéssemos alcançando todos aqueles resultados. Meus amados irmãos, nesta manhã, eu quero ficar bem pertinho das pessoas que estão sendo abençoadas por Deus. Amém, irmãos? Eu quero ficar próximo daquelas pessoas que estão próximas de Deus. E ao invés da inveja, eu quero admirá-las. E ao invés da inveja, eu quero que Deus abençoe a vida delas mais e mais ainda. Quem ficou perto de José do Egito, recebeu perdão, comida e moradia. Quem ficou longe de José do Egito, provavelmente morreu de fome naquela época. Hanun escolheu ficar longe de Davi, homem abençoado, escolhido e ungido por Deus, e por esta razão, ele sofreu a maior derrota militar de todos os tempos, ele perdeu todos os seus amigos e o reino dele foi escravizado, foi tomado cativo pelo reino de Davi. Eu quero que você saiba nesta manhã, você e eu não somos obrigados a confiar nas pessoas, mas também não podemos desconfiar delas. Eu não sou obrigado a confiar em você, mesmo porque confiança você não pode exigir, você só pode conquistar. Mas eu não posso também desconfiar de você, eu tenho que lhe dar sempre o benefício da dúvida. Como assim, pastor? Jesus Cristo nunca, jamais confiou em Judas Iscariotes. Mesmo porque ele podia ler os pensamentos de Judas, ele conhecia o lado de dentro do coração de Judas, mas nem por isso Jesus Cristo o atacou. Amém, irmãos?
Nem por isso Jesus Cristo o expulsou do ministério, do discipulado. Aliás, Judas, ele era um dos líderes, ele era o tesoureiro do Senhor Jesus Cristo. Nem por isso Jesus o tirou daquele cargo. Ao contrário, Jesus esperou até que Judas mesmo se condenasse e se auto-revelasse. Minha mãe era uma mulher sábia, e ela sempre dizia: gente ruim destrói a si mesma, não precisa de ajuda. Não precisa que eu e você a empurremos para o abismo. Não precisa que eu e você a julguemos. Foi exatamente assim que Jesus procedeu para com Judas, e é exatamente assim que esta igreja vai proceder para com as pessoas, amém, irmãos? Se Jesus, que era onipotente, onisciente, sabendo de todas as coisas, mais do que eu e você jamais saberemos, esperou que o próprio Judas se revelasse, por que nós não fazemos isso também? Assim, Anum e os seus homens deveriam ter procedido para com os homens de Davi, e eles deveriam ter esperado para saber qual era a verdadeira intenção, porque a verdade sempre será revelada, mas eles desconfiaram e se precipitaram em seus julgamentos. Nesta manhã você desconfia de alguém? Lembre-se que você é apenas observador da lei. Deixe Jesus Cristo ser o único juiz. Além de nos levar a conclusões erradas, nos leva também aos conselhos errados. Veja o conselho no versículo 3. Disseram os príncipes dos filhos de Amon a Anum: pensas porventura que foi para honrar teu pai? Aos teus olhos que Davi te mandou consoladores? Não vieram seus servos a ti a esquadrinhar e a transtornar e a espiar a terra? Ouvir conselhos é bom, mas depende muito do que você ouve e de quem você ouve. Anum ouviu conselhos de homens maldosos, maliciosos e sagazes. O interessante é que esses homens não conseguiram afetar Naás. Naás era o pai de Anum. Enquanto Naás vivia, tudo indica que ele e Davi eram os melhores amigos e não havia nenhum problema entre os dois. Mas Anum era jovem demais, Anum era simples demais e deu ouvidos às pessoas erradas. Existe um ditado que diz assim: o homem sábio procura muitos conselhos, mas só o tolo ouve a todos eles. O homem sábio procura muitos conselhos, mas só o tolo escuta todos eles. Então, antes de ouvir um conselho, você e eu precisamos ter absoluta certeza que este conselho está dentro da bendita palavra de Deus. Um conselho errado pode destruir a nossa vida. Eu me lembro, alguns anos atrás, havia essa adolescente na nossa igreja, e ela começou, sem mais nem menos, a se rebelar contra os pais. O pai me chamou para falar com ela, e eu descobri que ela tinha uma amiga na escola, que a estava aconselhando, e a estava influenciando. E a amiga estava dizendo para ela: os seus pais são muito rígidos, a igreja que você frequenta é muito rígida, você precisa de mais liberdade. Então naquele dia eu disse para ela: jovem, eu tenho comigo uma bola de cristal que se chama Bíblia, a palavra de Deus. E este livro me diz que se você ouvir os seus pais, e se você ouvir a sua igreja, daqui a 5, 10 anos, você estará casada com um bom homem e será uma pessoa feliz. Mas este livro também me diz que se você se rebelar contra os seus pais e contra a sua igreja, daqui a uns 10 anos, você não será uma pessoa feliz. Graças a Deus ela nos deu ouvidos, rejeitou a influência da amiga, ficou dentro da palavra de Deus, obedeceu aos pais, obedeceu à igreja,
E realmente hoje, depois de muitos anos, ela é uma mulher feliz, ela é casada com um dos melhores homens que eu conheço, e ela é mãe de um casal de filhos maravilhosos. Anu ouviu o conselho de seus líderes. Isso prova que às vezes, até mesmo uma liderança pode estar errada. Eu não me importo que pessoas me mostrem erros, desde que eu esteja fora da palavra de Deus. Eu quero que pessoas conversem comigo a partir da palavra de Deus, amém, irmãos? E não a partir de uma tradição que receberam do passado. Mas vamos conversar a partir da palavra de Deus, amém, irmãos? E deixar que a palavra de Deus governe os nossos pensamentos, nossas preferências, nossas ações. Só 2 vezes em minha vida, só 2 vezes, eu não segui a orientação de meus líderes espirituais. Só 2 vezes. Mas eu só não segui porque Deus já havia me mostrado de outra forma na sua palavra. A primeira vez, eu não vou citar qual foi, mas a segunda. Deus havia me chamado para Goiânia e Goiás. Mas meu pastor insistiu que eu ficasse em Ribeirão Preto. Mas eu tinha convicção do meu chamado para Goiânia e Goiás. E lamentavelmente, precisei desobedecer ao meu pastor, porque acima do meu pastor sempre estava Deus. E graças a Deus, o tempo revelou que eu estava na vontade de Deus. Se eu tivesse ficado em Ribeirão Preto, meus amados irmãos, nós não teríamos o ministério que temos hoje. Deus, conhecedor do futuro, sabia de todas as coisas. O interessante, quando esses homens deram conselhos errados, é que eles nunca, como eu disse, haviam conseguido influenciar Naás, porque Naás, o pai de Anu, já era um homem mais experiente, mais vivido. Anu foi mal aconselhado, mas no final das contas, a culpa recaiu sobre ele, porque a decisão era só dele. E assim também você pode dar ouvidos aos seus amigos, você pode dar ouvidos aos seus parentes, mas você nunca vai poder colocar a culpa neles. Você nunca vai poder colocar a culpa nos seus professores, nos seus conselheiros, nem nos seus pastores que porventura te deram conselhos errados. Porque no final das contas, a responsabilidade foi e é apenas sua. Veja o que acontece então, quando passamos julgamento sobre outras pessoas. Tiramos conclusões erradas. Segundo, não só conclusões erradas, mas punição exagerada. Tenho falado muito sobre isso, Por isso Anu tomou os servos de Davi e raspou-os e cortou-lhes as vestes no meio até a coxa da perna e os despediu. Naquela época, a barba era sinal de respeito e de muita honra. Sim, se não 100%, 99% dos homens tinham barba, sim. Porque a barba era sinal de honra e de respeito. Tudo indica que só a metade da barba foi raspada, causando aí uma grande vergonha no meio dos homens de Davi. Pior ainda, cortaram as suas vestes até a metade, mostrando as suas vergonhas. E com a barba raspada até a metade e com as nádegas de fora, eles tiveram que voltar para casa. Imaginem a vergonha daqueles homens. Mesmo que fossem culpados, a punição teria sido injusta e severa demais. Eles eram homens de guerra, eles eram soldados, e deveriam ter sido tratados como soldados. Era preferível a morte à espada, do que passar pela vergonha que eles passaram. Mas é sempre isso que acontece. Primeiro você tira conclusões erradas, e depois pune as pessoas exageradamente. O que isso significa? Primeiro, significa vingança e não justiça. Significa vingança. Anu resolveu se vingar do rei Davi. O problema não era com aqueles homens que ele conseguiu humilhar. O problema dele era com o rei Davi. Ele não queria
necessariamente defender o seu reino, ele queria se vingar de Davi. Ele queria atacar Davi, mexer com Davi. Por isso a Bíblia diz, cuidado com a vingança, irmãos. Deus disse, minha é a vingança. Eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Deus jamais passou esta responsabilidade para qualquer um de nós. Certo irmão da igreja me procurou e disse, pastor, eu fiquei sabendo que fulano fez isso e aquilo. Eu perguntei para aquele irmão, por que você está me dizendo isso? É para o bem daquele irmão? Ou porque você quer se vingar contra aquele irmão? E na hora ele gaguejou e disse, é para o bem daquele irmão, pastor. Tá, é para o bem daquele irmão. Tenha certeza disso, porque a vingança pertence apenas a Deus. Nenhum de nós pode se vingar de qualquer outra pessoa que seja, nem de um irmão em Cristo e nem de um incrédulo. Por outro lado, se é a justiça mesmo que você procura, então perdoe e esqueça aquela dívida. Jesus disse, se porém não perdoardes aos homens as suas culpas, é o que a palavra ofensa significa, também vosso Pai vos não perdoará as vossas culpas. Então isso é muito sério. Quando eu estou me vingando contra alguém, é prova de que eu não perdoo aquela pessoa, e se eu não perdoo aquela pessoa, eu não serei perdoado por Deus. E na maioria das vezes, a minha ofensa é maior do que a ofensa daquela pessoa. A punição é exagerada também quando há humilhação ao invés de correção. Anu queria humilhar aqueles homens através da nudez e da barba cortada ao meio. Você sabia que durante o Holocausto, lá da Alemanha nazista, os judeus, homens e mulheres, jovens e crianças também, eles eram despidos momentos antes de entrarem nas câmaras de gases. E eles iam em fileira, um atrás do outro, nus, homens, mulheres, jovens e crianças, e enquanto eles estavam caminhando para a morte, eles eram zombados, satirizados, eles eram humilhados pelos soldados nazistas, mas não tinha problema, porque eles sabiam que em momentos, questão de minutos, eles não estariam mais neste mundo, eles estariam mortos. Os homens de Davi não, eles foram ultrajados, humilhados, mas eles teriam que conviver com aquela humilhação pelo resto de suas vidas. Por isso Davi interveio a tempo, em favor daqueles homens, e enviou socorro, no versículo 5. E foram-se e avisaram a Davi acerca daqueles homens, e enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei, deixai-vos ficar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. Davi fez questão de proteger a honra daqueles homens. Quando somos levados pela imaginação fértil, tiramos conclusões erradas e passamos punições exageradas. Terceiro, fazemos tempestade em um copo de água. Fazemos tempestade em um copo de água. Expansão desproporcional. Vendo, pois, os filhos de Amon, que se tinham feito odiosos para com Davi, enviou Anu e os filhos de Amon 1000 talentos de prata, para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia, e da Síria de Maaca e de Zobá. Este é o maior perigo de uma imaginação fértil. Nós transformamos ficção em fato, novela em realidade. O que não era um problema, se torna um problema. Quantos podem ver isso? O que não era um problema, se torna um imenso problema. Hebreus 12:15 nos alerta, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Todo tipo de amargura que chega para este pastor,
para com este pastor. Eu não vou deixar com que ninguém miserável me faça miserável também. Amém, irmãos? Porque a raiz de amargura, ela é assim, ela se espalha. E ela contamina todas as pessoas que se permitem serem contaminadas por ela. A raiz de amargura sempre começa dentro de um único coração. Mas depois se expande, passa para muitas pessoas, quer seja de uma igreja, quer seja de uma empresa, quer seja de uma família. Foi isso que aconteceu com Hanum. Ele tinha problemas apenas com o rei Davi, mas não conseguiu guardar este problema apenas entre eles, e de repente havia muitos envolvidos, que nada tinham a ver com aquela situação. Eu creio que nada tem destruído mais igrejas do que a maldita raiz de amargura. Eu creio que nada tem impedido mais a obra de Deus no meio dos anos do que a maldita raiz de amargura. Talvez nós não tenhamos pecado mais em outra área do que na área de amargura. O que levou então outras pessoas que não tinham nada a ver com o problema a se envolverem naquela guerra? Primeira razão foi razão de ganho, razão de lucro. Hanum e os filhos de Amon, eles enviaram 1000 talentos de prata para alugarem para si mercenários, carros e cavaleiros da Mesopotâmia, da Síria, de Maaca e de Zobá. Esses outros povos nem queriam saber quem estava certo, quem estava errado. Eles queriam ficar do lado de quem pagava mais. E assim também acontece até no meio do povo de Deus. Herodes e Pilatos, eles eram os maiores inimigos, mas quando eles encontraram um inimigo em comum, que era Jesus Cristo, eles se tornaram, diga alguém, amigos. Isso acontece dentro da igreja também. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. E é assim que a raiz de amargura se espalha entre os filhos de Deus. Infelizmente, isso acontece até no meio do povo de Deus. Estamos sempre escolhendo o lado das pessoas que nos interessam, quando deveríamos ficar do lado de Deus. Amém, irmãos? Nós deveríamos ficar do lado de Deus. Há crentes sendo alugados neste momento. Ou seja, fique do meu lado, me dê razão, ou não serei mais seu amigo. Para começo de conversa, nós não precisamos de amigos assim, precisamos é da amizade de Deus. E a sua palavra diz, não contendas com alguém sem causa, se não te fez nenhum mal. Se tiver que escolher um lado, escolha sempre o lado de Deus, é o único lado certo, amém, irmãos? Eu conheço um jovem, filho de pastor, ele me disse, eu não quero ser pastor, eu não quero ficar perto de pastores. Por que, jovem? Porque todas as vezes que eu estou perto de pastores, eles estão falando mal de alguém, eles estão julgando alguém, eles estão criticando alguém, eu não quero ficar perto de pessoas assim. Desde que cheguei a esta região, há 4 anos, desde que retornei, já tentaram também me envolver em muitos problemas relacionados às igrejas, e a minha resposta sempre tem sido essa, eu não tenho nada com isso. Amém, irmãos? Eu não tenho nada com isso. Havia muitos envolvidos também, por razão de medo. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito odiosos para com Davi. Meus irmãos, você ficaria surpreso de saber quantas decisões erradas nós fazemos, escolhas erradas, por causa do medo. Por incrível que pareça, tudo isso aconteceu, tudo isso, porque Hanum e os demais povos tinham medo justamente de quem? Do rei Davi. O medo produziu todos esses pensamentos que levaram a uma grande guerra. É por esta razão que a Bíblia diz, o Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Meus irmãos, eu quero que você saiba, nesta manhã, o trabalho de Deus
não tem lugar para o medo. Se alguém tem medo, não pode se envolver na obra de Deus. Você não pode ter medo de pessoas. Ao contrário, Deus fez as pessoas para serem amadas, mas não para serem temidas. Quando você tem medo do seu patrão, quando você tem medo de um irmão da igreja, ou medo de qualquer outra pessoa, o seu julgamento em relação àquela pessoa será falso e parcial. Por isso você não pode ter medo de ninguém, você só pode amar as pessoas, mas você não pode ter medo delas. A filhinha de um irmão em Cristo, quando ela tinha 2 aninhos de idade, ela participou de um batismo da nossa igreja, e ela me viu batizando várias pessoas na piscina da casa de um irmão. Depois daquele dia, ela não podia me ver, que ela tremia de medo. Na cabecinha dela, aquele homem estava matando as pessoas afogadas. E demorou muitos anos até vencer aquele trauma. E assim também eu acho que nós pegamos traumas de pastores, pegamos traumas de certas pessoas, e todas as vezes que pensamos naquelas pessoas, olhamos para aquelas pessoas, só conseguimos imaginar o pior a respeito delas. Isso é pecado. E isso destrói a unidade que deve haver no meio do corpo de Cristo. Então, o que impede que você e eu não tenhamos medo de alguém? É amar aquela pessoa. É amar aquela pessoa. O que a imaginação fértil faz? Ela tira a conclusão errada, propõe punição exagerada, causa uma expansão desproporcional. E finalmente, o que fazer quando você e eu somos vítimas da imaginação fértil de outras pessoas? Quantos aqui já foram vítimas da imaginação fértil de outros? Todos nós. E outros já foram vítimas da nossa imaginação fértil também. Nós não somos inocentes. Nenhum de nós aqui é inocente nesta questão. Só que quando nós somos as vítimas, dói mais, né? Quando nós somos a vítima, dói mais. Mas o que é necessário quando somos as vítimas? A atuação necessária. O que ouvindo Davi, enviou Joabe e todo o exército dos homens valentes. Assim que soube da declaração de guerra do rei Anum, Davi tomou as devidas providências. Veja o que ele fez em primeiro lugar. O inocente se defende, nunca ataca. Nunca ataca. Você nunca será a parte inocente, Cleto, se atacar primeiro. Na vida cristã não existe o tal do ataque preventivo, né? Na vida cristã não existe o ataque preventivo. Eu vou criticá-lo primeiro, antes que ele me critique. Eu vou difamá-lo primeiro, antes que ele me difame. Você pode ter toda a razão do mundo, mas a partir do momento que você atacou primeiro, você perde a razão. Segundo, o inocente faz a sua parte e espera em Deus. Esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Joabe, o capitão, sabia que Israel era inocente nesta guerra, mas nem por isso ele tinha certeza que Deus lhes daria vitória. Bem, pode ser que Deus desejasse a derrota de Israel. Deus é soberano, Deus sabe todas as coisas. Mas o importante é que eles foram para aquela guerra sabendo qual era o lado inocente. Israel estava apenas se defendendo. Eu não entendo o crente que ataca os outros crentes. Eu não entendo o crente que procura fazer justiça com as próprias mãos. Ou melhor dizendo, fazer justiça com a própria boca, né? Porque o crente, ele não faz justiça com as mãos, ele faz com a boca. Eu não entendo. Porque a palavra de Deus, a qual eu sigo, diz assim, em Romanos 12:14. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não
amaldiçoeis. Se você me ouvir falando mal de alguém que esteja me prejudicando e me perseguindo, pode me corrigir e dizer: pastor, você não está seguindo a palavra de Deus. Todos nós, sem exceção, temos uma imaginação fértil. Ou seja, pensamentos impuros que pensam mal contra os nossos irmãos. A Rose e o Ricardo não têm vindo à igreja. Eu imagino por quê. E eu tiro conclusões equivocadas. Não é sempre assim? É sempre assim. Eu sempre digo: você não tem culpa que um passarinho pousa sobre a sua cabeça. Você não tem culpa desses pensamentos. Eles surgem porque fazem parte de você, de mim, de nós. Mas você tem culpa se permitir que o passarinho construa um ninho sobre a sua cabeça. O passarinho pode pousar, mas tem que ser espantado, amém, irmãos? Tem que ser espantado. Quando nós mudamos para essa casa aqui hoje, onde nós moramos, lá no Sumarezinho, no início, aquelas pombinhas selvagens, elas não transmitem doenças, são selvagens, bonitinhas, resolveram fazer um ninho bem em cima da minha janela. Achei aquilo tão bonitinho, e não tirei a pombinha de lá. Eu fiquei com dó dos ovinhos que ela havia botado, e deixei. Para quê? Os filhotinhos nasceram, e em seguida a gente percebeu que havia muita, não pouca, pulga dentro de casa. Pulga para tudo quanto é lado. Tivemos que detetizar a casa, tivemos que tirar o ninho dali, e agora sempre que uma pombinha, bonitinha, tenta fazer um ninho na minha janela, eu não deixo mais, porque eu já sei das consequências. E assim são os nossos pensamentos férteis. Temos que rejeitá-los, temos que ignorá-los. Jeremias 17, verso 9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Coração aqui significa mente, intelecto, entendimento. O nosso entendimento é enganoso. A solução, então, é fazer a nossa parte e deixar o resto nas mãos de Deus. A nossa parte é esta: olhar apenas para os nossos pecados e tentar viver da melhor maneira possível para Deus. Será que conseguimos fazer isso? Essa é a nossa parte. Eu dou graças a Deus que eu cresci do lado de um homem que não tinha tempo para falar mal de pessoas, não tinha tempo para pensar na vida de outras pessoas. Meu pai está na igreja há mais de 40 anos, e tanto quanto eu saiba, nunca fez um inimigo sequer, mas também nunca falou mal de ninguém. Ele não perde tempo com essas coisas, ele não fica imaginando, antecipando-se às pessoas. E quando alguém, digamos assim, erra, mas se arrepende, meu pai também esquece o assunto. Ele sempre me disse: todos nós temos um passado. Todos nós temos um passado. Ah, mas o pastor Rômulo aceitou a Cristo com 12 aninhos de idade. Por isso mesmo, os meus piores pecados eu cometi depois de salvo. Não é triste isso, João? Não é triste isso? Então o importante é não se preocupar com os outros, se preocupar no sentido de abençoá-los, mas não no sentido de que eles estejam fazendo certo ou errado. Não é problema seu, não é problema meu. Deus nunca me chamou para isso.
Eu sei que há pastores que ele se ajoelha e ora, Senhor, se há pecado entre nós, mostra se há pecado entre nós. Eu nunca faço essa oração. Pecado não é problema meu, pecado é problema de Deus. Eu não faço essa oração. Senão ele vai mostrar mesmo, né? E nós vamos fazer o quê? Um bando de pecadores julgando outros pecadores? Olha, durante esses 4 anos, nós temos delineado a cultura e a filosofia desta igreja. Eu posso resumir tudo nisso. Nós vamos agir biblicamente. Amém? Nós vamos sempre embasar todas as nossas atitudes dentro da palavra de Deus. Essa é a nossa proposta. Essa é a nossa única esperança.